Olá, pessoal, sejam bem-vindos, educadores, ao nosso primeiro Fique por Dentro. Nós teremos, a partir de agora, na TV Cinep MG, uma live mensal, toda a primeira semana do mês, para tratarmos de assuntos pontuais que envolvem as demandas mais essenciais do dia a dia das escolas, dentro aqui do atendimento do Cinep MG. E hoje, em especial, nós estamos aqui com o Dr. Mauro Grimaldo, que é o nosso gerente do Departamento Jurídico Educacional, com a Cláudia San Miguel, que é a nossa assessora de legislação educacional, para tratarmos especialmente de duas resoluções recém-chegadas e que impactam muito o nosso trabalho. Aproveitar hoje, Dia Internacional da Mulher, para parabenizar todas vocês pela valentia, pela coragem, por tantas conquistas, fazerem a diferença nas nossas vidas. E hoje a gente sabe, mais de 80% dos profissionais de educação particular em Minas Gerais é composto de mulheres, de meninas que fazem a diferença aí na vida do nosso público e nas nossas, que trabalhamos aí especialmente com vocês. Pois bem, gente, retomando aqui, o nosso Fique por Dentro hoje, então, vai tratar especialmente das resoluções do Conselho Estadual de Educação 496, esta de 21 de dezembro de 2023, que fixa normas para credenciamento e recredenciamento de entidades mantenedoras, autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento. E também da resolução do Conselho Estadual de Educação de número 495, essa de 29 de novembro de 2023, que dispõe sobre a habilitação e autorização para lecionar e dirigir e a concessão de registro para secretariar instituições de ensino e regulamentação do reconhecimento do notório saber de profissionais para docência na formação técnica e profissional em nível médio. Quero aqui, primeiramente, trazer o Dr. Mauro Grimaldo para falar um pouquinho, dando saudações a vocês, dessa dinâmica que impacta as nossas instituições. Dr. Mauro, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Olá a todos. Esse nosso primeiro Fique por Dentro, então, é o objetivo de trazer informação atualizada, né, a todos os gestores e que possam subsidiar, né, a tomada de decisões das instituições educacionais. Essas duas resoluções são muito importantes para o dia a dia da escola, né? A primeira, né, como mencionada ali pelo Paulo, a 495, ela trata, né, dos processos de habilitação para lecionar, né, e fala daqueles que estão já habilitados a lecionar nas escolas e também para autorização para dirigir e secretariar as instituições educacionais. Algumas modificações foram feitas com relação à resolução anterior, a 488, né? Então, a gente precisa aqui estar atentos a essas modificações. Muitas modificações foram muito bem-vindas, são muito bem-vindas, porque ela permite um melhor gerenciamento por parte das escolas, daqueles profissionais, né, que vão ali ser contratados e vão estar no dia a dia, né, das instituições com os alunos e também com atendimento ao público em geral. Com relação à resolução 488, aliás, 496, que trata aí dos processos de autorização, credenciamento, recredenciamento, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, modalidades e níveis, essa principalmente os gestores, mais do que qualquer outra norma, têm que estar muito atentos ao que nela se contém, porque ela dá todo o escopo dos processos e procedimentos para que os atos legais e autorizativos das instituições estejam regulares e que nenhuma penalidade possa haver com relação ao descumprimento de algum dos seus dispositivos, né, tanto dessas resoluções quanto também de questões legais, Paulo. É muito importante que o gestor, né, educacional, assim como qualquer gestor empreendedor, conheça a fundo a legislação que rege o seu segmento, para que não haja problema. A conformidade legal ela é extremamente importante para que as instituições não tenham qualquer tipo de sanção. Lembrando que, né, a gente mais à frente pode entrar, se houver tempo para isso, né, falar das sanções que estão previstas na resolução 488, que são muito pesadas, inclusive podendo levar aí ao fechamento e encerramento de instituições educacionais do Estado de Minas Gerais.
e educação particular requer sustentabilidade. Então, a importância de estarmos muito atentos a esses detalhes, no sentido dessas observações que o Dr. Mauro estabeleceu aqui e colocou para nós. E a gente está aqui com a Cláudia San Miguel, que é a nossa assessora de legislação educacional, importantíssimo, ela vai desenvolver aqui uma abordagem, uma interação conosco. Ela é a especialista, tem essa expertise e reitera muito, né, Cláudia, a importância, o quanto é essencial a leitura de ambas as resoluções, mais de uma vez, com observações, anotações. A Cláudia é muito didática e tem essa preocupação justamente para melhorar aquilo que a gente pode amparar vocês. Então, quanto mais entendimento, quanto mais leitura e aprofundamento, né, Cláudia? Melhor para esse entendimento. Então, sua saudação aí para nosso público e suas observações, por favor. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse primeiro Fique por Dentro. É importante que o Paulo ressaltou a leitura das resoluções, porque muitas vezes um professor que ele não tem habilitação, Paulo, e autorização para lecionar, ele pode inviabilizar o processo educacional e não validar os componentes, os conteúdos dados para o seu estudante. Então, isso traz um prejuízo para o estudante. Então, é importante, antes da contratação deste profissional, verificar se ele é um habilitado ou se ele enquadra dentro das possibilidades de autorização, seja pela instituição de ensino ou seja pela Superintendência Regional de Ensino. Que hoje nós temos 3 situações do professor. Ou ele é um habilitado, ou ele é autorizado. Dessa autorização, ele pode ser pela instituição, não havendo a submissão da secretaria, a secretaria não estaria emitindo essa autorização, ou pela autorização temporária para lecionar. Então, alguns pontos é importante verificar, né, passo a passo. Eu quero destacar aqui, Paulo, uma questão que veio muito depois da nova publicação da resolução 495, foi com relação à habilitação para lecionar no componente da língua estrangeira nos anos iniciais e educação infantil. A resolução 488, ela vinha com uma redação um pouco mais clara, era mais fácil, mais palpável a leitura, no sentido de que estava muito claro quem era aquele profissional. Então, ele poderia ser o licenciado, que ele tem a habilitação para a licenciatura, né, em língua estrangeira, ou o autorizado. Quando a gente diz esse autorizado nos anos iniciais, ensino fundamental e na educação infantil, nós não estamos falando do autorizado pela secretaria e nem pela instituição. Ele está autorizado a lecionar, não tem que submeter nenhuma autorização, porque não existe autorização temporária nessas etapas. Mas é interessante que o parecer, a resolução não ficou tão clara quanto era 488, mas o parecer ele veio validando essa informação. Então, hoje, na língua estrangeira, quero reforçar isso, porque isso foi uma grande dúvida, se o docente com formação em pedagogia poderá lecionar a língua estrangeira nos anos iniciais. Pode, né? O parecer ele trouxe essa fundamentação, desde que ele tenha proficiência no idioma. Aí, ele tem que ter proficiência na língua estrangeira que ele vai ministrar. Então, esse é um ponto que houve essa alteração, mas não tão alteração, né? Porque ficou de autonomia da instituição escolher o licenciado ou o habilitado com proficiência. Ainda permanece essa autonomia dela de escolha. Sim. Então, eu queria ressaltar isso, porque a nova redação não ficou tão clara quanto a resolução anterior. Você quer que isso, de alguma forma, possa afetar, interferir ali na aplicação no dia a dia das escolas? Esse estar atento a esse processo envolve justamente esse cuidado, esse zelo. Quer dizer, mesmo não tendo a formação específica, mas tendo a proficiência, fica claro que esse profissional pode ministrar, então. Sim, claro. E às vezes eu falo que a legislações em si, né, doutor Mauro sabe disso, muitas vezes ela vem pela interpretação de leitura. Eu posso ler uma norma e você ler outra, a mesma norma e ter uma interpretação diferente. Por isso, nosso departamento sempre está à disposição para esclarecer, elucidar todas as dúvidas. E é importante também, antes da contratação, verificar. Porque a partir do que você contrata e a sua rescisão contratual de um docente, ele tem implicações trabalhistas. Então, avaliar com cautela, né, se eu posso ou não. Outro ponto importante, essa resolução trouxe também,
A 496. A 495. A 495. A 495 trouxe outras duas possibilidades interessantes que antes não contemplava a norma anterior, que é o diretor e a secretária. Eu posso ter uma única secretária e um único diretor dentro para dirigir e secretariar mais de uma mantida, desde que esteja dentro do mesmo município e pertencente à mesma entidade mantenedora. Não era assim antes, né, Cláudia? Não era assim. Então, Antes isso era um facilitou. para cada mantida. Então quer dizer que precisava de um para cada unidade. Exatamente. Agora você pode ter um para várias unidades de uma mesma mantida. Exatamente. Então, essa flexibilização da norma também flexibiliza para o docente, para o dirigente, né? O dirigente ele tem essa flexibilidade, porque às vezes ele tem uma secretária muito boa, e aí ele quer que ela seja a única da mantida. É óbvio, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas e aí, como que vai ficar? Vai ficar sem secretária? Não, ele tem a equipe da secretaria, né? Aquela equipe que faz o trabalho diário, o trabalho que auxilia a secretária. Mas é quem vai assinar, né? Fazer a questão da assinatura, a formalidade do documento, será essa secretária ou será esse diretor. Muitas vezes passa uma questão de gestão, né, doutor Mauro? Porque pode ser que as unidades sejam de um porte menor e, de fato, não demandem ter uma para cada. Então, no estratégico, pensando no gerencial, não tem tanto impacto no legal assim. O que o senhor acha, doutor Mauro? Exatamente isso, Paulo. Na redação anterior, na norma anterior, melhor dizendo, o que existia, né, a limitação, né, de ter um secretário e um diretor para cada unidade educacional, mesmo sendo da mesma mantenedora, isso trazia uma ilegalidade em si, porque era uma clara interferência, né, do poder estatal, no caso aí a norma do Conselho Estadual, dado a autonomia que ele tem para legislar, né, traçar, elaborar novas normas complementares para o sistema de ensino no Estado, trazia em si uma clara interferência na atividade privada, né, no caso das escolas. Isso porque as instituições, né, dada a liberdade econômica assegurada na Constituição, elas podem designar dentro da sua realidade, dentro do seu porte, né, um profissional para dirigir todas as unidades, né, que estão ali sob, né, a batuta da mesma entidade mantenedora, quanto também para secretariar. Isso é independente do porte. Evidentemente, né, que a responsabilidade pelos atos praticados, tanto pelo diretor, né, da instituição de ensino, quanto pelo secretário, a mantenedora responde por eles, né, perante o Estado e perante também a sociedade. Então, civilmente e administrativamente, né, existe essa previsão de responsabilidade da entidade mantenedora, né, por todo o funcionamento dessas instituições. Com essa norma, né, o que possibilita? Que a instituição ela tenha uma melhor organização, a instituição que eu digo aqui no todo, né, a entidade mantenedora e as instituições de ensino mantidas. Né? Por que isso? Eu posso ter um diretor geral, né, para todas as unidades, eu posso ter um responsável por cada unidade, enfim, não interfere nessa organização, vamos dizer assim, da atividade, né, privada educacional. Sim. Esse é um aspecto importantíssimo a ser observado. Veio, né, Cláudia, essa mudança, muito bem-vinda, como a Cláudia já falou, partiu de uma demanda que foi apresentada pelo Cinep ao Conselho, né, para que fosse modificada essa parte da resolução e, felizmente, né, tivemos aí a aceitação por parte do Conselho, entendendo aí o pleito das instituições privadas. Muito importante essa observação, doutor Mauro, trazendo aqui a Cláudia, dentro da experiência dela do atendimento do dia a dia, essa relação nossa com o Conselho, com os órgãos públicos, onde eles até nos buscam para ouvir as nossas demandas e se temos tido e quanto e como temos tido interferência para agregar valor, ouvindo as escolas, aqui no dia a dia, a Cláudia, que atende muita gente, tem assim um ouvido de saber onde de fato as coisas pegam, onde impacta, igual essa dinâmica, acaba onerando também, porque às vezes fica insustentável financeiramente manter tantos profissionais para poder desenvolver essa entrega. Como é que é essa relação com os órgãos, Cláudia? De que maneira você vê que as escolas, com suas sugestões, podem nos ajudar para a gente entender melhor e aperfeiçoar como foi, entendeu? Uma evolução dessa 488 para 495, melhorando essa dinâmica. Como isso acontece? Como que você acha que as escolas podem nos ajudar nisso, Cláudia?
Bom, Paulo, como você mesmo disse, esse dia a dia aqui, né, no Cinep, de atendimento, eles nos mostram aonde a resolução está nos atendendo e onde a resolução não está nos atendendo. Né? Muitas vezes, a demanda da escola nos faz refletir onde precisamos posicionar para que possa ser alterada uma norma, para que possa ser sugerida uma nova redação. É importante você enfatizar que a gente tem um grande e muito bom relacionamento com os órgãos educacionais, com o Conselho Estadual de Educação, com a Secretaria de Estado. A gente promove eventos juntos, né? E eu acho que essa relação nos possibilita até esse poder levar isso a eles. Qual é a demanda real da escola? Porque muitas vezes na ponta a gente faz uma normativa, ficou muito linda, mas vamos ver isso no chão da escola, a aplicabilidade da norma. Né? E aí, na hora que vamos fazer a aplicabilidade da norma, a gente vê onde a gente se esbarra, porque muitas vezes a gente não consegue atender. Então, esse dia a dia, essas dúvidas que as escolas trazem, muitas vezes as escolas falam, nossa, mas será que o Cinep está fazendo alguma coisa? O Cinep está percebendo a minha dificuldade? Ele está percebendo a sua dificuldade, porque nós levamos tudo que nós levamos em ofício, em encontros com o conselho, foi de demandas das nossas escolas. Né? Então, é importante essa interação. E evidente, Paulo, que essas demandas, né, que são levadas ao conselho, não só ao conselho, né, mas a outros órgãos públicos, né, que tem alguma normativa que impacta a atividade educacional, né, nem todas são atendidas. Isso por questões diversas, às vezes questão política, né, de um determinado segmento, né, que, né, às vezes pode entender de forma diversa, por questões legais outras, né, tem outros exemplos aqui que mais à frente na resolução 496 a gente vai abordar, né, mas que não podem ser atendidas em sua integralidade. E aí o conselho também tem a sua visão, porque tem um outro lado, né, que nós, né, da iniciativa privada, às vezes não percebemos ou não compreendemos. Embora isso não signifique que o que está na norma, né, que a gente tenha que concordar 100%, né, é lógico que aspectos, né, que possam implicar uma eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, né, da resolução, elas podem e devem ser questionadas, né, como a gente vai apontar mais na frente. Mas eu queria que a Cláudia aqui mencionasse um pouco mais, né, dessa questão. Foi falado aqui da autorização para o diretor e para a secretaria. Cláudia, quais os casos, né, qual a formação, na verdade, exigida para que a entidade mantenedora possa indicar um diretor, né, para ser o representante legal da instituição de ensino perante o Conselho, a Secretaria de Educação e também para a secretarial. Eu acho isso muito importante, né? A gente falou aqui, né, dessa liberdade que foi dada, mas com relação a ter, né, apenas para várias unidades educacionais, mas é importante de ter essa informação. Bom, doutor Mauro, realmente existe agora, houve algumas alterações no que tange à direção, né, de uma escola. Quem pode dirigir uma instituição. E aí as escolas têm que estar atentas que tem um rol, né, taxativo de quem pode. E estamos lá da habilitação para dirigir. Quando eu falo da habilitação para dirigir, Paulo, estou falando que é aquele que está apto. Eu não preciso submeter a nenhuma autorização, né? Ele está apto. Então, nós vamos verificar lá, tem essa seção, quem está. Aí, mas apareceu nessa seção, apareceu algo diferente, e não tinha antes da nossa anterior. Que é um artigo que vem trazendo os habilitados para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação. Isso não tinha previsão anterior. Então, as escolas, muitas vezes, sendo ela tendo autonomia para escolher quem é aquele profissional que vai trabalhar na sua escola, o meu coordenador, o meu supervisor, o meu orientador, muitas vezes elas falam, mas quem pode ser? Né? Quais os critérios? Quais os critérios? Qual é a formação? Então, o conselho trouxe, né, quem poderá atuar nessas áreas. E também sobre a formação do gestor, que a gente está tratando aqui, o artigo 44, que vem falando sobre ele, vem trazendo também algumas alterações.
por isso a importância de ler, né? Paulo, realmente é importante a leitura das normas, né? Porque quando você tem o conhecimento e aí vem uma interpretação equivocada, seja por parte da própria instituição de ensino, ou seja por parte dos órgãos de fiscalização, a gente tem a informação, né, doutor Mauro? Exatamente, Cláudia. Não só a leitura, né, mas uma leitura aprofundada, né, com clareza do que está escrito na norma, até mesmo para que, como você disse, né, poder argumentar, né, quando houver alguma interpretação equivocada por parte de um órgão de fiscalização da atividade. Então, isso é muito importante, né, tanto dessa resolução, como eu falei antes, né, como a resolução 495 e 496, né, principalmente da 496 também, que tem todo o procedimento, né, dos atos legais da escola. Então, isso é extremamente importante para que o gestor tenha conhecimento, assim, de ter a norma na ponta da língua e saber exatamente por onde ele vai caminhar. Um detalhe importante que nós observamos no trabalho interno que fazemos aqui, das próprias escolas, ou mesmo internamente da equipe de vocês, a Cláudia em especial, a leitura compartilhada. Porque a Cláudia lê, tem um entendimento, tem uma dúvida, é o que as escolas fazem, ligam aqui, a Cláudia já tem a vivência de ter atendido 4, 5, 6 escolas, ela apura aquela informação e dá mais confiança. Então, a leitura e também a interação com outras leituras de outras pessoas para poder consolidar aqueles entendimentos, né, Cláudia? Exatamente. Porque eventualmente nós percebemos que há um entendimento desviado ou desvirtuado daquilo, aquilo ganha força e todo mundo vai pensando que aquilo quer dizer outra aplicação, né, doutor Mauro? Muito comum. E por ser novo, nós tínhamos uma outra resolução muito bem fundamentada, a nova chega para entender melhor a dinâmica dos novos tempos, das novas exigências, nós participamos, né, Cláudia? Sim. Então, a importância também de ter essa interação. É para isso até que a nossa instituição aqui existe. Isso mesmo. Para trazer essa visão do todo, não é? Isso, né? E nessa parte de autorização temporária para lecionar, né, Cláudia, o que a gente percebe, assim, uma preocupação, né, do Conselho, né, isso pelo menos lendo a norma e fazendo essa leitura, né, sobre o contexto que a gente está hoje, né, da dificuldade de se encontrar professor em determinadas áreas. Isso já houve, mas hoje a gente sabe, né, que a formação e a inclinação, né, para trabalhar com a docência, ela tem sido cada vez menor, né, e cada vez mais também muitos profissionais que chegam ao mercado com uma formação muito ruim. Então, essa norma ela é importante porque em determinadas áreas, né, que tem essa dificuldade, né, um profissional que é ali graduado, né, bacharelado, um engenheiro, por exemplo, né, nas áreas da matemática não, porque já é mais específico, mas ainda assim pode também haver essa habilitação, né, no meu entendimento, mas, por exemplo, na física, na química, na própria biologia, né, a gente vê, né, pode ser um odontólogo, um dentista, né, sendo habilitado para poder lecionar biologia, né? Isso aí é compatível com a formação dele, né? E há uma dificuldade em encontrar, né, um licenciado em biologia, né? Ou das ciências de um modo geral. Então, a norma ela foi ampliada nesse sentido com mais clareza para que as instituições possam ter esses processos de autorização para lecionar. Ainda mais, né, doutor Mauro, e como houve ensino médio, Paulo, a gente trouxe um itinerário formativo que é uma formação rica do estudante, que tem ali as trilhas de aprofundamento, projeto de vida, as eletivas. Então, a escola quer enriquecer o seu currículo. E quando a gente enriquece o currículo, muitas vezes a gente bate de frente com a habilitação do docente. O Conselho nos presenteou com o artigo 31, trazendo uma excepcionalidade, persistindo a falta de um docente habilitado ou autorizado para lecionar nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, nos itinerários formativos, na educação, na modalidade de educação profissional, eles vão conceder uma autorização excepcional de 1 ano, podendo até ser prorrogada na falta desses docentes. Então, eu acho que é mais um presente, né, que o Conselho pensou naquele profissional que a gente quer dar uma eletiva muito interessante, muito rica, mas nós não temos dentro do rol, né, de um profissional que possa lecionar. E é importante, né, que a gente tem que pensar que não tendo um profissional habilitado ou autorizado,
a gente pode prejudicar, né, o estudante na sua vida escolar. Então, é interessante a gente sempre trazer esse profissional dentro das normas legais. Muito importante, até voltar naquele ponto que a gente abordou sobre a formação em pedagogia, tendo proficiência na língua, e o Dr. Mauro falando hoje da falta. Nós até tivemos um evento recente aqui tratando de apagão de professores, é uma demanda. O Cinep tem um serviço hoje que ajuda as escolas a contratar profissionais, e uma das principais demandas aqui são justamente professores de línguas, de inglês, ali no ensino infantil. E a gente sabe que a norma vem para melhorar, ela atualiza para melhorar. E a gente reúne, então, essa atuação nossa de ajudar as escolas a contratar, com essa contribuição de favorecer a disponibilidade de profissionais para ministrarem as disciplinas. Isso tem acontecido já, Cláudia? Você percebe que as escolas têm conseguido se mobilizar nessa direção, atualizando-se aí as circunstâncias através das demandas que tem junto a você? Sim, eu acho que as escolas, com essas possibilidades trazidas, né, pelo órgão educacional, né, normatizador, ele facilita, né, as escolas de poder enriquecer, porque hoje a língua estrangeira ela é muito importante, né, ela traz aí o bilinguismo é muito importante. Nós temos uma norma aí sobre a educação plurilíngue, mas muitas vezes as escolas não querem adotar a educação plurilíngue e sim enriquecer o seu currículo de língua estrangeira. E aí traz essas possibilidades. Então, assim, é importante pensar que na falta desse docente, tem que haver um docente que possa substituir e com qualidade da mesma forma. Sim. Um outro detalhe é assim, as novas resoluções, elas trazem impacto, doutor Mauro, em relação àquilo que envolve a justa observação da escola quanto ao cumprimento, à aplicação. Aí, dentro da experiência de vocês, a sua especial, doutor Mauro, com o contencioso, quais as consequências, assim, mais pontuais da não observância, do não monitoramento? Porque a gente sabe, aqui no Cinep em especial, que o dia a dia da escola é muito puxado. E, às vezes, a falta de uma observação faz a escola, como outro dia eu e o Cláudio vivenciamos aqui, dar uma informação equivocada para o público. E aí a gente entra em contato, olha, você não pode falar isso para o público. Que tipo de consequência, doutor Mauro, mais pontual pela não observância, pelo não adequado monitoramento das aplicações das novas resoluções? Sim, Paulo. Tem situações bem pontuais, né, no que se refere à parte, né, da resolução, né, que trata da autorização, principalmente da autorização, né, fala da habilitação, dos habilitados para lecionar e também dos autorizados temporariamente para essa finalidade. Caso haja um profissional, né, que não se enquadre nessas normas, né, isso aí vai caracterizar uma irregularidade. A instituição ela vai ser notificada, aí a norma traz um prazo para que essa irregularidade seja sanada, né, mas pode trazer uma consequência jurídica séria, né, de ter esse profissional não habilitado ou não autorizado para ministrar determinado componente curricular, e isso ter reflexo na vida escolar do aluno, ou seja, né, daquele componente, daquele conteúdo ministrado não ser validado, não poder ser validado. Isso implica, né, em ser ofertado aquele componente novamente para que não haja prejuízo para o aluno, prejuízo na formação do aluno. Mas para a instituição educacional, né, tem um custo financeiro e ainda pode ter algum efeito, né, jurídico com judicialização por uma questão ou outra. Então é muito importante de estar atento, né, às duas normas. E hoje isso pode acontecer por diversas formas, por denúncia, né, de uma família, de um aluno ou de qualquer pessoa pode denunciar aí uma situação irregular à superintendência. Né, o próprio serviço de inspeção também, né, ao detectar essa irregularidade, já vai abrir ali o procedimento para poder, né, buscar sanar, né, essa possível aí irregularidade que foi encontrada, mas também pode vir por uma notícia veiculada em órgão de imprensa, e aí a gente tem as mídias sociais também, né, que qualquer coisa, qualquer situação que ocorre, um pai ou uma outra pessoa vai para a mídia social relatar uma situação que às vezes não chega a ser uma irregularidade, mas pode se caracterizar como, né? Então é muito importante que, né, como foi dito, né, já disse antes, da importância de estar atento ao cumprimento, né, dessas normas, né, e estar assim em conformidade com a legislação. E um outro detalhe também, envolvendo todas essas responsabilidades, Cláudia, quando você fala sobre a questão
de hoje ter critérios pontuais, para você saber qual a formação necessária para cada profissional que a escola precise, para as coordenações, supervisões. Cláudio, o que você gostaria de destacar da importância de cada um desses profissionais? Ao que cada um deles tem que ficar atento com relação à dinâmica das novas normas? Porque você tem ali a secretária escolar, você tem ali o pessoal da própria secretaria com outras funções e responsabilidades, tem um supervisor pedagógico, o próprio docente, que às vezes dentro da instituição você já tem o docente para ministrar uma disciplina e não conhece. Então falta às vezes uma comunicação interna. Que tipo de recomendação você daria para os profissionais em geral dentro da escola quanto às aplicações aí da nova disposição da legislação? Eu acho, Paulo, que essa leitura ela deverá ser feita por todos os integrantes da escola, né? Muitas vezes a leitura fica mais por conta da secretária escolar, porque quem está ali na ponta é quem recebe a inspeção escolar. E às vezes a gente tem um profissional dentro de casa e a gente não sabe que ele tem habilitação e formação para atuar em outras áreas e aproveitar aquele profissional que já está na nossa escola, né? Então é importante ter essa leitura, porque, por exemplo, uma alteração muito significativa foi em relação à autorização temporária para dirigir, porque anteriormente a norma trazia, além da formação, né, que ele deveria ter, isso aí eu vou falar quando é autorização temporária, tá? Quando a gente fala aí é para não embolar aquele que não é habilitado, aquele que eu preciso de uma autorização. E aí trouxe a questão do licenciado, bacharelado com né, formação em tecnológico, com experiência na gestão escolar. Anteriormente a norma falava com experiência na gestão escolar e docência. Aí você dizia assim, eu tinha um profissional bacana, mas ele só era gestor, ele nunca entrou numa sala de aula. Então ele não enquadrava. Então quando a gente faz a leitura da norma, a gente pode ter esse profissional agora lá na escola, porque agora ou ele tem experiência na gestão escolar, ou ele tem experiência como docente para dirigir. E muitas vezes a escola precisa. Às vezes a gente parece que não é algo comum, mas as escolas às vezes trocam de diretores no andar do ano letivo, né? Isso acontece. Eu já atendi várias escolas que no andar do ano letivo precisou de substituir o diretor. Quando eu falo esse diretor, é o diretor que assina, que para a superintendência, se você divide a direção em direção pedagógica, direção administrativa, direção geral, para eles, esse organograma não tem muita importância. Para eles a importância é assim, quem você indicou que vai responder pela sua escola, que vai assinar os documentos dos alunos. É esse diretor que a superintendência está de olho. Precisa saber se ele tem habilitação, se ele está indicado corretamente, se ele tem o registro. Na verdade, ele nem tem registro, ele só tem autorização. Mas é o mesmo caso da secretária, ela precisa ter um registro, um número. Sim. E quando ocorre essa substituição durante o ano letivo, a gente tem que pensar uma coisa. Muitas vezes acontece, Paulo. Eu substituí, mas eu não informei aos órgãos educacionais que foi substituído. Então, acaba que cria uma confusão. Já teve casos aqui que a inspetora detectou um documento assinado por A e outro no meio do ano era B. Ela falou, mas quem que é? A ou B? Então, o que aconteceu? O A saiu e o B substituiu, mas não foi informado. Então, é importante as escolas. Quando eu mudo o diretor ou o secretário, eu tenho que informar a superintendência. Se ele tem autorização eu tenho que pedir baixa daquela autorização. Sim. E indicar um novo profissional. Muito importante. Né? É importante, porque eles lá na ponta não sabem que esse fato ocorreu. Isso, e essa autorização, Cláudio, Paulo, ela, né, no caso da instituição privada, ela está condicionada à vigência do contrato de trabalho. Exatamente. Então, se o profissional ele é dispensado, pediu demissão, foi para outra instituição, essa autorização não vale para ele secretariar ou dirigir outra instituição de outra mantenedora. Aí é um outro processo, é uma nova autorização. Então, muito importante essa observação. Exatamente. E eu também queria enfatizar, Paulo, que você também falou, doutor Mauro, família. Não sei se as pessoas sabem, mas a família nos consulta muito, liga muito para o nosso sindicato, quer saber se a escola é legalizada, se o professor do filho dela tem habilitação. No final são os nossos clientes. Não é? São os nossos clientes de ponta.
E então é importante dizer que a gente dialoga muito com as famílias, a gente acalanta, recebe não, a escola é uma escola séria, é uma escola legalizada, que tem seus atos legais em conformidade com a norma, os seus profissionais são de melhor qualidade que tem no mercado, então pode ficar tranquilo, porque a gente recebe essa demanda. O meu professor da minha filha, ele é formado, as escolas estão atentas, as famílias estão atentas. Sim. Vamos repetir isso aqui, né? As famílias estão atentas até na formação do professor do seu filho. Então, por isso a importância de estar sempre em conformidade com a norma, para que a gente não seja surpreendido lá na frente. Sim. Né? Detalhe, gente, é que o assunto é bastante extenso e é novidade. E uma abordagem que nós debatemos internamente aqui é que ainda não vieram as instituições com as demandas naturais que envolvem as dúvidas e os questionamentos. Porque, afinal de contas, as escolas ainda se encontram muito na retomada do período letivo e a gente sabe que agora vai incrementar. Que as pessoas virão até nós aqui para alinhar e ajustar isso e ficarem seguras ali na entrega, junto ao público, junto às famílias, são os nossos clientes. Aí eu queria que vocês dois levantassem aí um outro destaque que vocês acham importante nós relevarmos, já caminhando assim para o final, sobre tanto a 496 quanto a 495, e algum nível de atenção também com relação aos nossos profissionais, para estarmos aí seguros em toda a interface que envolve esse trabalho. Alguns aspectos dessa norma, né, já identificados aqui, é lógico que ainda tem muita coisa a estudar, né, mesmo que seja, né, a grosso modo, né, e na maior parte dela o teor seja muito semelhante à resolução anterior, né, que é a 486, tem vários aspectos ali, alguns, né, mais importantes, outros mais menos um pouquinho, né, mas que elas refletem uma possível ilegalidade ou inconstitucionalidade dessa norma, né, podendo dizer aqui que o Conselho, nesse aspecto, né, extrapolou, né, um pouco da sua competência de regular, né, de criar normas, estabelecer normas para o sistema de ensino no Estado. E aí aqui eu vou destacar principalmente, né, e não estou defendendo aqui, né, conheço, né, parte das razões que levaram o Conselho a inserir, né, essas exigências, né, nos processos de credenciamento e recredenciamento e reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou de modalidades, a exigência de certidões da Fazenda Pública, da Justiça do Trabalho e também para com o FGTS. Isso, na visão dos tribunais, representa uma forma indireta de cobrança de tributos, né? Não estou aqui defendendo, evidentemente, né, como já falei, né, aquelas instituições que deixam de cumprir essas obrigações legais, né? Mas, pelo contrário, a gente passou aí por um período severo de pandemia, onde muitas instituições, né, por razões diversas, acabaram se endividando e ainda não conseguiram até mesmo regularizar essa situação. Independente disso, né, não está o órgão de ensino, né, não tem essa atribuição para poder fiscalizar o cumprimento dessas obrigações. A LDB fala de autofinanciamento, capacidade de autofinanciamento das instituições. Mas será que o fato, né, de possuir um débito por uma razão ou outra com o fisco, isso inviabiliza a continuidade ou a perenidade dessa instituição de ensino? Então, essa é uma pergunta que fica, né, no ar, né? E, para além disso, né, a própria Lei de Liberdade Econômica, ela também traz alguns aspectos que, né, podem ser conjugados com essas exigências aqui, que levam também a essa ilegalidade. Algumas decisões judiciais já, né, na vigência da Resolução 486, né, afastando essa exigência de certidão negativa, tanto da Fazenda Pública Federal, estadual, municipal, quanto também da certidão de inexistência de débito com a Justiça do Trabalho e do FGTS. Então, esse é um aspecto importante, as instituições devem estar atentas. É lógico que o Sinep, junto com outras entidades que congregam, o Sinep aqui, o MG, né? Em Minas Gerais tem outros sindicatos também que representam a escola, junto à federação, vão tratar dessas questões mais pontuais de discutir legalidade ou não da norma. E um outro aspecto também que é muito importante, que interfere diretamente na liberdade econômica das instituições de ensino, é quando a norma vem limitar a quantidade de alunos por sala. Embora se estabeleça, né, a metragem mínima de 1 metro quadrado por cada estudante na sala de aula, além dos 2 metros para o professor, né, um artigo mais à frente, ela traz a limitação de alunos em cada nível aí, ou segmento.
Então, isso é muito problemático, porque se uma instituição, né, tem uma sala com a capacidade de ter ali 60, 80 alunos ou até mais do que isso, fazer, né, aulões em auditório, isso acontece muito no ensino médio, por exemplo, né, que as turmas são unificadas para que tenha aqueles aulões, isso não poderia acontecer, né, se houver essa limitação, né, se prevalecer essa limitação do aluno. Para a rede de ensino do Estado, né, a rede pública, né, do Estado, do município, aí a organização, né, do próprio gestor público, ele pode delimitar da forma que ele entender que seja melhor. Mas para a iniciativa privada, isso carece de embasamento legal, né, na minha opinião, né, e de outros colegas também. Tanto é que esse é um assunto muito delicado, já tramitando no Congresso aí há vários anos, com diversos projetos de lei que limitam, né, ou que tentam limitar a quantidade de alunos por sala, principalmente na iniciativa privada, ainda não conseguiram avançar no Congresso Nacional. E por ser também uma questão que interfere na própria atividade econômica, né, o Conselho, né, salvo engano, não poderia dispor desse assunto por meio de resolução. Teria que ser aí uma lei ordinária para poder regulamentar essa questão. Então, esses dois pontos aí são bastante sensíveis, né? Tem outros aqui também, mas como a gente está aqui no final do nosso tempo, importante destacar é que os gestores escolares estejam atentos a essas situações. Não só a essa, mas as outras também. Sim, oportunamente nós vamos retomar esses assuntos. Cláudio, e os seus destaques? O que você acha que precisa ficar mais evidente para o pessoal guardar no dia de hoje aqui da nossa interação? Para ser bem sucinta, né, a questão dos prazos para a renovação dos atos, né, legais. Alguns prazos foram alterados, né? Então, estar atento a essa questão. Estar atento também que os documentos escolares antes eles eram instrumentos, né, documentos para instruir um processo de credenciamento e recredenciamento. Hoje não são mais, porque eles são documentos da mantida e não da mantenedora, então estar atento a isso. No processo de autorização e no processo de reconhecimento do curso, renovação do reconhecimento Nossa, volta aqui tudo. Peraí, volta. Calma, respira. Então, voltar aqui. Dos pontos. Os dois destaques, né? Bom, é isso. Paulo, sim, alguns destaques com relação aos prazos para instrução do processo para a renovação dos seus atos legais, né? Então, estar atento a essa questão que houve alteração. Uma outra alteração também foi em relação aos documentos escolares, quando da apresentação deles, né? Antes eles estavam dentro do credenciamento e recredenciamento, e o órgão educacional verificou que não eram documentos da entidade mantenedora. Então, eles estavam em posições equivocadas. Então, hoje, esse plano de desenvolvimento institucional, projeto de autoavaliação institucional, regimento escolar e proposta pedagógica são instrumentos que devem ser apresentados no ato na solicitação da autorização de funcionamento, do reconhecimento do curso e renovação do reconhecimento do curso. São esses os momentos para apresentação destes documentos. Na questão do recredenciamento, você vai apresentar o relatório da autoavaliação institucional. Então, estar atento a essas questões de mudança para não instruir o processo de forma equivocada. É importante trazer também a informação que não será, ainda coloquei aqui, não será concedido o credenciamento caso tenha alguma pendência. Então, estará na hora de instruir, verificar, fazer um checklist. As superintendências regionais de ensino, elas têm um checklist de que documentos devem ser instruídos, as ordens que devem ser instruídos esses documentos. Então, procure as metropolitanas, aqui A, B ou C, de quem é da Belo Horizonte Regional e do interior, a sua superintendência, para verificar, porque cada uma tem um processo de instruir os seus documentos para renovar os atos legais. Então, estar atento a isso. Maravilha. Paulo, só mais um apontamento para que fique registrado nessa questão, né, quando eu menciono da exigência de certidão, ali tem outras exigências também, né, como apresentação de declaração de instituição bancária para provar a idoneidade financeira, apresentação de demonstração de resultado, enfim, né, uma série de documentos que são exigidos da entidade mantenedora para que ela possa ser credenciada, né? O que parece também aqui que o Conselho incorporou alguns requisitos, né, documentais que são próprios de uma contratação com o poder público, né?
E a gente aqui não está falando de um contrato, de uma concessão ou mesmo de uma permissão da atividade educacional, mesmo porque isso está constitucionalmente muito bem definido, né? A iniciativa privada, né, ela pode atuar na educação condicionados aí apenas a 2 requisitos, né? Para lembrar e ficar reafirmado isso para o gestor escolar também, que é a autorização, né, a autorização legal, e a gente está tratando aqui do procedimento de autorização, credenciamento, recredenciamento, enfim, e o outro, a avaliação de qualidade pelo poder público. Né? Então, o que a Constituição Federal exige para a atuação, né, da iniciativa privada no setor educacional são apenas esses 2. Né? É lógico que tem os seus desdobramentos, mas para que isso fique bem claro. Então, quando o Conselho traz para a norma, né, a exigência de apresentar certidão negativa de qualquer espécie ou positiva com efeito de negativa, né, quando existe o débito, mas ele está parcelado, né, existe aí uma clara interferência na atividade privada, né, nesse aspecto, e também uma forma, como já disse, de cobrança indireta de tributo. Tá? Não aqui defendendo os devedores da Fazenda Pública, evidentemente, mas para que a coisa não fique... vamos dizer assim, misturada entre a atividade educacional e entre o poder, né, de fiscalização do fisco de exigir o tributo, né, da maneira que a lei assegura, através de uma execução fiscal ou das cobranças administrativas, dos meios legais, enfim, que existem para essa finalidade, e não exigir, né, de uma maneira como forma coercitiva, né, essas certidões para que o empreendedor, né, na área de educação, né, apresente esses documentos, que não são exigidos para nenhuma outra atividade. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem N precedentes a respeito disso. O Tribunal de Justiça de Minas e outros tribunais também têm o mesmo entendimento a esse respeito. Excelentes observações. Bem, pessoal, a gente vai chegando ao final. Nós retomaremos esses assuntos. Nosso telefone aqui, o 031-3291-5844, se encontra à disposição de vocês para a gente inteirar vocês de dúvidas que tenham ficado, complementar também outros entendimentos. E a gente já pensa aqui em outras ações para tratar pontualmente aqui desses 2 novos contextos aqui das resoluções 496 e 495. Vamos aqui estudar e ver a melhor forma de fazer essa consolidação. Reiterar aqui nossa gratidão com os órgãos públicos, com quem temos tido um excelente relacionamento, nos auxiliam, nos respaldam bastante nesse processo. Inclusive, nos próximos eventos, nós teremos participação de conselheiros do Conselho Estadual de Educação, autoridades, para podermos ter ainda mais legitimação disso tudo. E como bem disse Dr. Mauro, Cláudia tem bem essa noção, o nosso setor é um setor muito exigido do ponto de vista dos órgãos reguladores. E o nosso público, que são as famílias, é muito exigente. Então a responsabilidade da gente com a prestação de serviços educacionais é elevada e a gente tem sim consolidado isso com essa referência aí de qualidade. Se observarmos aí o desempenho dos nossos estudantes em testes internacionais, a gente hoje se encontra em mesmo nível de países como Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul. Então o ensino particular mineiro é uma referência. Muito obrigado pela sua participação. Continue contando conosco, estamos à sua inteira disposição. Muito obrigado.